Já voltamos com mais uma teoria e dessa vez vamos com uma teoria bem simples. De qual ano você acha que o Barry Savitar é? Deixe aqui nos comentários já de uma vez e vamos ao vídeo. Canal do Gordo. Para começar, vamos colocar o seguinte. Foi revelado que ele é o Barry do futuro, mas ele não revelou de qual ano ele seria. E muita gente aposta que ele seria do ano de 2056. Outras pessoas já acham que ele é o de 2025. Ou até mesmo do de 2024, que em algum momento ali acabou se revelando e voltando no passado para destruir tudo o que o Barry acha que poderia conquistar. Então a gente tem vários elementos e alguns anos que ele poderia ser. Porém, eu acredito que ele deve ser de um ano, talvez do ano de 2025. Porque, na verdade, o Flash do ano de 2025 pode estar perdido em algum momento do tempo. O porquê que eu falo isso? Vocês lembram na primeira temporada lá que o Barry tentou voltar pra salvar a mãe dele e o Barry do futuro fez assim pra ele dando sinal de não. Aí na segunda temporada, quando eles estavam descobrindo algumas coisas, né? Na verdade na primeira temporada, quando eles descobriram a sala do tempo, o Barry descobriu que na verdade o Flash que ele viu no passado nunca havia retornado para o futuro e que ele estava desaparecido e isso causou uma crise gigantesca. E na época até quem criou o artigo foi a própria Iris. Então a gente não sabe em qual lugar que esse Barry tá. Será que ele é o Savitar e a gente não sabe? Poderia ter uma opção, ele ser o Savitar sim. Em algum momento ele ficou preso na linha do tempo porque ele estava voltando para o futuro. E o futuro foi alterado quando o Barry, da segunda temporada, voltou no passado e salvou a mãe dele, criando o Flashpoint. Então a gente tem esse elemento. Vamos dizer assim, uma coisa é certa, a CW ela trabalha muito bem com essa questão de conectar uma série na outra. A gente viu isso algumas vezes e até então a gente não tem a solução de onde está aquele Barry que ele encontrou lá na sala da mãe dele, que impediu o Flash Reverso de, tipo, matar o Barry, criança. Então assim, a gente não sabe o que realmente aconteceu com ele. E na minha opinião foi o único furo que a CW deixou, o roteirista, sei lá, e até hoje não foi resolvido. Então a gente poderia calcular que a resolução desse problema ele se transformou no Savitar. E ele sim, é do futuro, mas ele não é o Barry daquela linha do tempo. Ele acabou meio que, vamos dizer assim, com a criação do Flashpoint, se tornando o remanescente do tempo, e por isso ele talvez tenha aquela cicatriz. Como alguns inscritos falaram, ele poderia ter enfrentado o Black Flash, e no momento em que ele enfrentou o Black Flash, acabou ficando com aquela cicatriz, não curou totalmente devido a alguma coisa que o Black Flash tenha feito. Um exemplo, a gente viu que o Eobard acabou virando fumacinha quando o Flash negro tocou o coração dele lá, usando a mãozinha nervosa que o Eobard tinha, e acabou matando o Flash Reverso dessa forma. Então, às vezes, o Barry do futuro tentando fugir, tentando evitar o que o Flash Reverso iria fazer, um espectro do tempo perseguiu ele e acabou transformando o rosto dele naquilo que a gente viu. Porque uma coisa é certa, vocês perceberam que ele é um Flash teoricamente novo. Ele não tem nada assim que poderia falar, não, ele é um Flash velho e tal. Então eu descarto a possibilidade dele ser um Flash de 2056. A gente tem aquela questão, o Barry acabou indo para o futuro, encontrando o Barry Emo, que era o Barry de 2024. E ele acabou convencendo o Barry de 2024 a voltar à união com o Team Flash. E isso fez com que ele voltasse a ser um herói. Então, esse Barry que fez isso, acabou indo para... continuou a sua vida, seguindo a sua vida, e ele estava no ano de 2056, quando ele descobriu que o Flash, que desapareceu na primeira temporada, se tornou o Savitar. Porque vocês lembram que nesse episódio, no episódio que o Barry foi pro futuro, o Barry lá do futuro não sabia quem era o Savitar. Ele simplesmente conseguiu prender o Savitar com a ajuda da doutora. Mas ele não sabe quem o Savitar é. A única pessoa daquele tempo que sabia era a própria Nevasca, porque o Savitar se revelou para ela primeiro.
Então, ele não sabia que o Savita, quem que era realmente o Savita. E ele também não estava esperando a presença do Barry. Ou seja, o Barry que está lá no presente, ele não modificou a linha do tempo de uma forma que, tipo, agora ele sabe quem é o Savita. Porque se ele soubesse quem é o Savita, o próprio Barry do futuro saberia. Então a gente tem aí uma coisa que não se conecta. Que, tipo, não sei se seria uma falha, não sei o que realmente pode ser, mas eles não se encaixam. Então vamos supor que o Barry descobriu quem é o Savita. No trailer que a gente viu, ele vai apagar a memória dele, e isso talvez faça com que o Barry do futuro não se lembre de quem era o Savita. Então aí já encaixa e soluciona um dos mistérios. Porém, por que o Barry de 2056 falou com Legends of Tomorrow que não podia confiar no próprio Barry do presente? Será que o Barry do presente que se tornou o próprio Savita? Aí fica mais confuso. Aí fica meio assim, nossa, como minha cabeça tá explodindo! Sim, mas aí a gente tem esses elementos. Então eu acredito sim que o Barry que se tornou o Savita seja aquele Barry da primeira temporada que teoricamente desapareceu. Ele chegou no momento lá no futuro e viu que estava tudo completamente diferente do que ele gostava e do que, tipo assim, do que ele estava acostumado a ver. Aí ele acabou meio que se tornando o Savita, voltou no ano de 2024 para tentar impedir o Barry de 2024 de fazer alguma coisa, mas aí ele percebeu que esse Barry de 2024 tipo, não iria fazer muita diferença. Então ele ia decidir alguma coisa, porque ele acabou vendo talvez a Iris morrer e ficou revoltado com isso, porque ele não sabia que ela tinha morrido. Porque se ele não for dessa linha do tempo, se ele for da primeira temporada, ele não sabe de nada que aconteceu. Aí quando ele descobre a morte da Iris, ele não sabe que foi ele mesmo o causador da morte da Iris. Então, quando o Barry do futuro de 2024 prende o Savita na força da aceleração, ele fica vivenciando a morte da Iris e tal, e que o Barry foi responsável por tudo aquilo. Ou seja, ele se coloca como o responsável por tudo. E qual é a maneira dele fazer, tipo, evitar que tudo isso aconteça? Talvez fazendo com que tudo aconteça. É meio estranho? Mas ele pode também estar fazendo uma jogada para que o Flash do presente impeça ele de realizar as ações malignas que ele está fazendo. Tá, é uma teoria viajada? Mas se você tem algo que possa completar essa teoria, ou até mesmo se a sua teoria for melhor, deixa aqui nos comentários. Deixa aí nos comentários de qual ano ou qual Flash do futuro esse Savita é. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Galera, chegamos ao final do vídeo, aquele momento em que vocês ficam aguardando o salve do canal. Eu sei que vocês ficam aí loucos pra receber o seu salve, então vai ser agora. Sem mais enrolação, vamos lá. Um salve para o Natanael, um salve para o Hugo Castro, um salve para o Bernardo Venturini, um salve para o Flash 2 ou Juan Victor. Salve pra vocês, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e, é claro, nos vemos no próximo vídeo. Falou!